Olá, caro espectador. Estamos iniciando mais um programa Intervir em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Alexandre Lani, que é graduado pela UNOeste, Universidade do Oeste Paulista. Ele é titulado com título de especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira e Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É membro da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é o atual presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma patologia muito incidente na população, que acho que todos nós teremos, que se chama catarata. Perfeito. Então explica um pouquinho para nós o que é a catarata. A catarata é a opacidade da lente interna do olho, né? Nós temos o olho pode ser analisado como se fosse uma máquina fotográfica, que tem várias lentes, e uma dessas lentes, que é a lente interna, é chamada de cristalino. Quando o cristalino opacifica, a gente chama de catarata, quando ele fica turvo, né? Mas o que faz causar essa catarata? A maioria das cataratas é causada pela idade, né? Então a catarata senil é a catarata mais frequente na população. Mas só idosos é que tem catarata ou tem assim, algum outro grupo de população que tem catarata? Vou te falar um exemplo. Como eu li na faixa pediátrica, nós temos algumas cataratas congênitas, né? Certo. Então, por isso que eu te pergunto. Então, a catarata congênita não é o maior número de cataratas que a gente tem. Existe catarata congênita, existe a catarata infanto-juvenil, existe catarata traumática, que também envolve as crianças aí, também os jovens. A traumática é quando você tem um trauma, quando você tem bate o olho, né? Então, muito cuidado com o pessoal de casa aí com a criançada, mesmo os adultos, com trauma, com batidas no olho, mesmo esportes, futebol, bolada no olho, tudo isso pode causar a catarata traumática. E temos também catarata metabólica associada a algumas doenças, a mais comum é diabetes. Então, isso também pode desenvolver catarata. E ainda também as medicamentosas. E a principal das medicamentosas é a corticogênita, causada por uma medicação anti-inflamatória, muito conhecida de todos nós, né? Então, Lani, quer dizer que a catarata pode deixar uma pessoa cega? Teoricamente, sim. Então, se a catarata evoluir a ponto de chegar num nível máximo, ela vai tampar totalmente a visão e vai causar cegueira. Então, para a população que nos ouve, eu acho que cegueira é um termo bastante forte e, felizmente, as pessoas que hoje têm acesso à saúde, seja privada ou pública, conseguem tratar essa catarata, operar essa catarata antes de chegar ao ponto de uma cegueira total. É que a gente vê, às vezes, muitos vídeos, né? Principalmente quando tem aqueles mutirões, né, da oftalmologia e que acaba fazendo cirurgias, as pessoas emocionam de voltar a enxergar, né? E uma coisa que eu te falo, assim, que é uma realidade no Brasil de alguns anos atrás. As pessoas ficavam realmente cegas, interior do Nordeste, né, do Norte, né, que não tinha possibilidade nenhuma de atendimento médico. Isso. Mas a minha pergunta também te falo, se fica muito tempo sem enxergar, que essa opacificação piora a um ponto que fica completamente leitoso, a pessoa não consegue enxergar, porque atrapalha, né? Certo. Isso tem algum comprometimento a nível de retina, do fundo de olho, que depois quando ela volta a enxergar depois da cirurgia, não é mais a mesma coisa? Como é que funciona? Então, é assim, para a catarata mais comum, que é a senil, não há um prejuízo da visão. A visão consegue recuperar desde que as outras partes estejam íntegras. Então, se a retina está tudo bem, se a retina não sofreu nenhuma lesão também causada por alguma doença metabólica, como a catarata ou outra coisa, então você tira a catarata, restabelece o trajeto da luz e com isso você volta à visão normal. Então não atrofia nada? A catarata não. O problema é com a criança. A catarata congênita, que nós citamos anteriormente, aí a criança está na fase de desenvolvimento da visão, especialmente antes dos 7 anos de idade, e então aí sim existe uma urgência da cirurgia por conta de não
desenvolver a visão, de privar essa criança do desenvolvimento da visão, e aí teria uma consequência para o resto da vida. E como que é o tratamento da catarata, Lani? O tratamento da catarata é cirúrgico. Sempre cirúrgico? Sempre cirúrgico. Okay. O tratamento com colírios não se faz mais. Antigamente, como a técnica cirúrgica era muito rudimentar, então se esperava a catarata chegar num nível muito avançado e aí usava algum tipo de colírio só para dar um certo conforto para o paciente, mas não há colírio que resolva a catarata. Tá? E eu, assim, formada já há 30 anos, a gente já viu cataratas das mais variadas formas. A cirurgia quando a gente acompanhava. Mas eu lembro que, assim, hoje eu vejo que a cirurgia, ela é ambulatorial, né? Ela é rápida. É feito com anestésico local, é isso? Isso. É sempre assim? Com a técnica da facoemulsificação, que é a técnica mais moderna, nós fazemos em consultório, eu faço com anestesia tópica, só colírio. Certo. Tá? Existe a outra técnica que é bloqueio, onde você faz uma agulhada do lado do olho para paralisar o olho, que é uma técnica anestésica mais utilizada, mais comum. Né? Mas das duas formas, a alta é imediata. Então o paciente opera, fica um tempo ainda na clínica, né? Ou no caso no hospital, no sistema público, né? E depois recebe a sua alta e já vai embora para casa. E você, assim, opera sempre os dois olhos de uma vez ou um e depois o outro? Não, opera um olho e depois opera o outro olho. Não opera os dois olhos no mesmo dia. Em seguida, demora um tempo? Como é que é? Geralmente, uma semana de um olho para o outro. Entendi. Essa é a média. Isso varia de pessoa para pessoa, depende também da recuperação daquele olho. É importante que o primeiro olho esteja bem, que já tenha uma recuperação satisfatória para poder ter a indicação do segundo olho. Entendi. E me diz uma coisa, hoje na cirurgia eu vejo que se coloca uma lente, né? Porque como é a lente dentro do olho que tem doença, quando tira, fica assim, a gente tem que colocar. Exatamente. Coloca sempre essa lente ou não? Você pode não colocar, usar óculos, como é que é? Então, é assim, essa é uma pergunta bastante interessante e é uma dúvida frequente da população, acho que é bom a gente esclarecer. O cristalino que nós falamos anteriormente, que é a lente natural do olho, em inglês se chama lens, que é lente. E é, por definição, uma lente. Então, quando eu tiro aquela lente que está doente, que está opaca, eu tenho que colocar uma outra lente para substituir. Certo. Uma comparação um pouco grosseira seria como você tirar um dente que está com problema e colocar um dente artificial. Certo. É grosseiro, mas dá para entender a relação que existe. Certo. Quando eu coloco uma lente de volta no olho, isso não significa obrigatoriamente que eu estou eliminando o óculos. Eu estou devolvendo para aquele sistema óptico aquilo que eu retirei. Entendi. Então, existem lentes bastante avançadas hoje que têm sim o foco de longe e perto e têm por objetivo tentar diminuir a dependência de óculos. Entendi. E isso vem ganhando muita força na oftalmologia. São umas lentes com valor mais elevado, tudo, mas tem um resultado fora de série, realmente muito bom. Mas há indicações, não são todos os pacientes que podem se submeter a implante de lentes avançadas. Entendi. Lentes multifocais. E essas lentes, elas têm graus também variados, não? Tem. Porque quando fui diretor do hospital, eu comprava as lentes intraoculares. Então, funciona assim, a gente faz medidas do olho para tentar achar qual é o poder daquela lente para aquele olho. Então, o cristalino de cada indivíduo, aquela lente que nós vamos remover, o que é a lente natural do paciente, que é o cristalino, ele tem poderes diferentes. Se o olho é muito comprido, se o olho é mais curto, então aquele cristalino geralmente tem poder diferente. Então, o valor daquela lente, o poder de foco daquela lente que eu vou substituir é diferente de um indivíduo para o outro. Por isso a gente faz os exames pré-operatórios para descobrir qual é esse valor. Então, é importante que fique claro para a população. Não é porque trocou o cristalino que você vai ficar independente de óculos. Existem casos específicos onde a gente consegue propor para o paciente uma independência total ou parcial do óculos, mas não são todos os casos que dão independência de óculos. E mesmo dentro do serviço público, todos colocam essa lente intraocular? Sim, né? sempre, né? Sempre. Faz parte. Faz parte, casos específicos de altas miopias, às vezes o cálculo não permite ou não compensa colocar, mas são casos específicos. Via de regra, sempre coloca. Coloca a lente e alguns terão que usar o óculos para terminar de acertar a sua refração. Exatamente. Né? Especialmente no serviço público, eu arrisco dizer que, pelo menos na teoria, a totalidade dos pacientes deveriam usar o óculos no pós-operatório. Porque no sistema público não se colocam essas lentes premium, essas lentes que têm foco de longe e perto. Então, às vezes por falta de esclarecimento do paciente, eu já peguei muito paciente que vem do sistema público para uma consulta e insatisfeito às vezes com a visão,
por falta do óculos. O que faltou no tratamento é o óculos. Ele entende que porque colocou uma lente, aspas, né? Ele não colocou uma lente muitas vezes para eliminar o óculos, ele colocou simplesmente para substituir o cristalino, que era a lente natural do olho dele, tá? Então isso é importante o médico que vai operar explicar bem para o paciente e o paciente perguntar para o seu médico. Essa relação tem que ser bastante transparente para não haver dúvida no pós-operatório. E tem alguma doença assim que impossibilita a realização da cirurgia, por exemplo, diabetes, que é tão incidente na população? O diabetes e hipertensão arterial não impossibilita a cirurgia, mas sim a gente sempre pede o risco cirúrgico para todos os pacientes, especialmente porque nossos pacientes de catarata têm acima de 50, 55 anos, então a incidência de diabetes, hipertensão e outras doenças metabólicas é muito mais alta nessa faixa da população. Então não impede a cirurgia, mas sim, eu preciso de um controle dessa doença antes de indicar a cirurgia, apesar da cirurgia ser feita com alta imediata, uma cirurgia pouco traumática, mas ainda assim a gente faz questão de ter o paciente equilibrado clinicamente. E uma última pergunta, a catarata volta? Não, a catarata não volta. O cristalino não regenera. Então, a lente artificial colocada, ela não regenera. O que ocorre, que é uma dúvida frequente, é a opacidade da cápsula posterior do cristalino. Essa cápsula, quando a gente faz a cirurgia, existe uma membrana muito fina, parece aquele filme plástico que coloca alimento em geladeira. É uma estrutura do cristalino que fica no momento da cirurgia para servir de apoio à lente que está sendo colocada. E essa estrutura, depois de alguns meses, ela cria uma certa opacidade, juntam restos de células e precisa ser... A gente faz a limpeza da lente. Essa famosa limpeza da lente é quando a gente abre essa cápsula posterior com laser. Procedimento simples, mas que é confundido pela população com volta da catarata. Tá? Ótimo, muito esclarecedora a nossa entrevista, adorei. Espero tê-la outras vezes no nosso programa. Que bom, o prazer é todo meu, tá? Obrigado pelo convite. E você, espectador, mande a sua dúvida, faça a sua pergunta e envie para o nosso e-mail, amms@eventostv.net. Obrigada.